não está atrelado à liberdade, não é isso que eu estou dizendo. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, por que quando você defende a religião, não desrespeita a uma defesa da liberdade? Não, desrespeito. Eu não estou contrariando, eu não estou dizendo que o que você disse, você não poderia dizer. Você tem gente dizer. Sim. Eu concordo com isso. Sim. Estou querendo dizer que não é necessário se trazer isso ao debate. Não, mas quem disse que não é necessário você? Não, é que não chega a ser profundo. Mas peraí, como que a defesa da minha fé não é profunda? Respeito a sua fé, mas ela é sua fé. Ela não é a fé da então deixa eu população defendê-la. brasileira. Peraí, qual é a maioria da população brasileira? Qual é a fé? Mas a gente não pode se basear assim. Então a democracia então não é a maioria, você quer dizer isso? Aí a sua minoria que é a democracia. Ih, rapaz. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a defesa, tá, mas global em qual sentido? O global... que não afete as minorias, não afete Mas como que a defesa da minha fé afeta a minoria? Como você acabou de falar agora? O que eu acabei de falar? Você tem o direito de falar. Sim. Isso é um fato, a gente está discutindo isso. Estou querendo dizer que o fato de você ter trazido que a homossexualidade é um pecado, pode ser sua fé pessoal, respeito, isso é uma coisa. Só que qual a relevância disso para o debate público? Se a fé católica é uma parte só, a relevância... é um pedaço só. Não. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla que é a liberdade. Quem construiu a civilização ocidental? Ah, mas aí você está... Uma gaguejada que o bicho pegou. Vou dizer para você, teve católicos, teve protestantes, teve judeus... Então pronto. Então a maioria é católica e cristã. Não. A maioria... Me fala então o nome de 3 então cientistas, como por exemplo o pai da genética. Putz, cara. Mas a gente está desviando o debate. Mas não estou desviando o debate, estou querendo dizer o seguinte, você diminui a importância da religião, deixa eu só falar um pouco, da religião na nossa sociedade. Quando eu digo que a homossexualidade é pecado, primeiro que eu disse isso não foi em tribuna, eu disse isso na minha rede social no domingo. Eu respeito os direitos de falar isso. Sim, eu entendo, mas você disse que é desnecessário. É assim que começa a censura. Ou seja, eu não acho. Claro que sim, não, porque eu posso rechaçar o que você falou. Então, mas eu só não posso proibir o que você falou. Exato, mas então a gente está de comum acordo. Você pode dizer que é desnecessário, mas eu quero te explicar o porquê. Eu tô rechaçando. Sim, o que eu estou dizendo para você é que o porquê que não é desnecessário. O tanto que não é desnecessário, que eu disse isso, eu estou tomando uma representação judicial, porque eu disse isso por causa de um deputado da esquerda. Eu disse que os homens que se sentem mulheres estão perdendo espaço para as mulheres. E eu posso ser preso por conta disso. Eu disse que eu ia chamar um homem de homem e eu posso ir para cadeia por causa disso. Entende que esse debate não é desnecessário? Por quê? Quando você vê que a liberdade do cristão está sendo tolhida, você percebe que isso não é desnecessário, porque eu levantei um ponto de liberdade do cristão e liberdade de todo mundo, até mesmo porque quando você olha, quantos deputados de esquerda teve as suas redes sociais derrubadas? Nenhum. Eu estou falando justamente disso. Por que trazer esse exemplo? Porque eu estou sendo afetado, eu não posso ir pra cadeia por causa disso, meu amigo. Eu posso ir pra cadeia porque eu disse que um homem é um homem. É quando não tá em você, é desnecessário, mas tá em mim, pô. Eu também compartilho da fé cristã, sou católico. Mas eu acredito. Você acha que homossexualidade é pecado? Não. Então você não é católico, você é um transcatólico. Eita porra. Você não acredita na Bíblia. Eu acredito que você... Você acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia. Você acredita na Bíblia plenamente. Ela é sua regra de fé? Porque o pressuposto dessa conversa tem que ser isso. Sabe, eu na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você, não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes, mandando mensagem para o TSE, para um funcionário do TSE, e pedindo alguns relatórios. E, acima de tudo, orientando a confecção de alguns relatórios, que depois seriam usados por ele próprio no STF contra pessoas investigadas, contra bolsonaristas. Ele solicita, através do juiz auxiliar dele, o relatório lá do TSE, que ajusta e devolve o relatório para ele, e depois ele determina algumas ações contra os investigados e toma como base esses relatórios que ele próprio pediu. Então, o que está sendo discutido hoje?
a falta de formalidade, a falta de independência, não entre os poderes, mas entre os órgãos. Um pedido que seria feito na camaradagem. Depois dessa divulgação, lá em Brasília, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos se manifestaram. E dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro, que era um dos alvos, que é um dos alvos de algumas investigações conduzidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro e outros agentes públicos lá de Brasília. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio novamente, que é a divulgação da Folha de São Paulo, que é a origem da manifestação do Eduardo Bolsonaro. Primeiramente o áudio que foi divulgado. Pode colocar. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes previu essa reação que aconteceu após essa divulgação. E reação também lá na Câmara dos Deputados, representada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pode colocar, por favor. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados, tá?